Seja bem-vindo ao Estética em Alta Frequência, um podcast, um oferecimento da HTM e da Tulipia, duas empresas referências na área da estética que estão há 25 anos no mercado, trazendo inovações em tecnologias e em dermocosméticos. Você sabia que existe uma tecnologia que pode entregar resultados científicos visíveis e ainda elevar seu faturamento na sua clínica? Hoje a gente vai mostrar por que a radiofrequência microagulhada está se tornando indispensável nas clínicas que buscam autoridade e lucratividade. Para esse papo de peso, a gente recebe uma convidada com um olhar científico e inovador na área da estética, a engenheira biomédica Priscila Sebe. Priscila, se apresente pra gente. Obrigada, tudo bem? Um prazer, bom dia, né? A gente está agora começando o podcast, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E é isso, né? Eu sou engenheira biomédica, mas sou esteticista também, graduada. E me apaixonei pelo universo da estética assim que eu me formei em 2005 e aí comecei a trabalhar com os equipamentos da área da estética. Então eu tenho uma empresa, minha primeira empresa chama PS Engenharia Clínica e lá eu comecei já a atuar com os equipamentos com manutenção. Eu sou engenheira até hoje, a minha empresa existe até hoje, eu ainda faço laudos, né? Tenho uma equipe que está por trás de mim, graças a Deus. E a gente caminha junto até hoje com a engenharia clínica, mas hoje eu tenho o Instituto Priscila Sebe, que eu atuo com os cursos, né? Dou aula, sou coordenadora no curso de estética na Universidade Univap, aqui no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Então, eu sou 1001 coisas. Mas um pouquinho de mim a gente vai falar sobre hoje. Gente, para quem está assistindo agora, esse podcast está passando no Estética em São Paulo, no distrito AMB. Sim. Então, talvez, se vocês escutarem aí uns barulhos, umas sanfonas aí, que o pessoal faz muito barulho, aí vocês já sabem que é por causa disso, tá? Mas enfim, então vamos começar esse podcast com uma parte mais técnica. Vamos lá. Pri, você tem um histórico incrível, né, na engenharia biomédica, como Sim. tu pontuou pra gente. Sim. Mas como que foi essa transição para o universo da estética e o que te fez enxergar a radiofrequência microagulhada como uma das maiores apostas do mercado? Sim, então, como eu falei um pouquinho já, né? Então, da engenharia biomédica, no meu último ano de faculdade, eu desenvolvi um equipamento de fototerapia para icterícia neonatal. Quando eu dou aula até de laser, enfim, acabo falando um pouco desse meu desenvolvimento, né, no último ano de faculdade. E o meu mestrado, eu mostrei o quanto ele funcionava, né, de uma forma, um mecanismo de ação melhor que o equipamento que já existia, o convencional. Isso em 2007. Até 2007, então de 2005 para 2007, eu ainda tinha um pouco da visão da estética, que não era ainda tão forte com tecnologia, tanto nacional, né, mas já era um pouco se falada. Mas quando eu finalizei o meu mestrado, eu tive a oportunidade de começar a dar aula. Então, o meu universo na estética começou quando veio uma oportunidade de dar aula de tecnologia. E aí fui, mas com uma linguagem super de engenheira, né? Falando para técnico, na época não tinha graduações ainda em estética, né? Então eu falava para um público que era técnico em estética e uma professora engenheira. Falei, nossa, eu preciso me moldar, porque eu falava muito física, muito do equipamento a fundo, né? E aí não estava fluindo. Até que, com o passar do tempo e dos anos, a gente vai ficando boa na didática, né? No ensino. E eu comecei a ver a estética com outros olhos e conseguir ensinar. Então, acho que hoje eu consigo ensinar de uma forma mais leve o que é a eletroterapia, que é o que eu amo fazer. Então, de 2007 para cá, a estética ela tomou uma proporção na minha vida muito grande. Então, comecei assim, né? Então, de engenharia mesmo, biomédica, que já era da área da saúde. Fui 15 anos engenheira clínica de um hospital na minha cidade, tudo junto, assim, trabalhava tudo junto. Dava aula, era 3 turnos. Dava aula de manhã, tinha a minha engenharia à tarde e mais um monte de coisa que eu fazia. Mil e uma. E era assim, a gente sempre é assim, né? E acho que nova a gente tem que ser assim mesmo, né? Acho que hoje que eu tô mais madura, não mais velha, mais madura. Hoje eu consigo já direcionar, né, o meu campo de trabalho. Então, hoje eu atuo só com equipamento de estética, não atuo com equipamento da área hospitalar. Daí me direcionei totalmente com isso. Então, eu tenho a clínica, que eu uso alta tecnologia. Eu tenho as aulas, que eu falo de alta tecnologia, né, e as palestras, que eu acabo falando só de alta tecnologia, que é o que eu faço. Então, assim, a minha chegada, né, para a estética foi basicamente assim, me apaixonando por tecnologias da área da estética. E eu sou do interior, né? E no interior não tinha empresas até então
que faziam manutenções. Então, eu ganhei uma visibilidade boa ali na minha região, né? Sou daqui do interior de São Paulo. E Vale do Paraíba. E ali eu consegui ter um conhecimento, né, bom do meu público, que era o esteticista, e aí me apaixonando pela área, eu fiz a minha segunda graduação, que foi em estética. Então eu sou engenheira biomédica graduada e esteticista graduada. Então meu universo, né, foi para esse lado. E assim, as altas tecnologias são as minhas paixões, né? Então eu acho que hoje, você me perguntando sobre a Needle, sobre a rádio microagulhada, né? E a gente vai desenvolver um pouco sobre isso. Eu já venho falando sobre rádio microagulhada há um tempo, em grandes palcos de congresso, né? De 2022 para cá, eu já falo. E tenho 2 artigos científicos publicados sobre a rádio microagulhada. Minha palestra hoje aqui é sobre a rádio microagulhada. Então, assim, é uma tecnologia que hoje, nacionalmente, ganhou um espaço muito grande. E pra gente é excelente, né? Falar de alta tecnologia é mostrar o quanto o profissional da área da estética está se destacando no mercado hoje. E que é legal tu conhecer tão a fundo assim os equipamentos. Eu fiquei curiosa agora de dentro pra ver fora, né? Os teus resultados, né? Porque tu, com essa bagagem toda, conhecendo todos esses equipamentos a fundo, tu consegue usar ele para várias vertentes, né? Para várias. E você sabe que dei aula 12 anos no colégio técnico, né? Até então era colégio técnico para a área da estética. E aí, quando abriu a graduação lá na universidade, que hoje eu sou coordenadora, do ano que eu entrei, então de 2018 para cá, os meus TCCs são todos clínicos. Então, eu acompanho TCC clínico e a gente publica. E eu nunca deixei as meninas, as minhas alunas, eu chamo elas de pupilas hoje, elas são electrolovers e pupilas. Mas eu nunca deixei elas trabalharem com programação pronta. Mas a minha fala é sempre assim, a programação pronta, que vem no equipamento, tem cabeças muito inteligentes, pensantes por trás daquele parâmetro pronto. Então ela não vem também aleatória, o que está pronto, né? Eu sei porque eu já desenvolvi protocolos para ir para o equipamento, né? Então, eu sei que são várias pessoas de várias áreas. O físio, que também atua, o engenheiro, que também atua com equipamento, o engenheiro elétrico, eletrônico, que ajudou a desenvolver. Enfim, então são várias cabeças pensantes para desenvolver aquele protocolo pronto. Então, eu não acho ruim, mas eu acho que não é a receita de bolo, que não é para todo mundo, que é o que a gente sempre fala. Então, os TCCs, eu pego exatamente isso. Eu pego a partir daquele protocolo pronto, que já existe, e a gente começa a mudar algumas informações para que a gente tenha um outro resultado. Por que não uma potência diferente? Por que não uma energia, uma dose diferente nesse momento? Por que eles pensaram daquela forma? Sim. E aí a gente busca o que tem na literatura, óbvio, né? Mas a gente tem muito pouco na área da estética. Muito pouco. Eu ia comentar que no meu doutorado, eu fiz o doutorado agora e defendi em 2023, no final do ano de 2023. E no meu doutorado, eu trabalhei com o público já voltado para a estética, com tratamento para rosácea, com terapia fotodinâmica. Então, eu usei laser de baixa potência. E no doutorado, a gente precisa desenvolver um protocolo inovador. Então, a minha base eu já tinha, né? Fui atrás na literatura, porém, voltado para a área da estética, com os tratamentos da estética, zero. Então, assim, foi algo inovador, né? Eu tive uma experiência muito legal. Eu consegui desenvolver algo que ajuda muito, além de gerenciar, eu consegui tratar, né? Então, durante esse tempo aí, desde a minha prática, né? Desde a aplicação dos protocolos que eu desenvolvi até agora, assim, as pacientes estão sem rosácea. Então, é um belo de um gerenciamento, né? Mas, o que eu queria falar, né, a respeito do doutorado, a gente falando da parte científica, é essa grande dificuldade de publicação que a gente tem. Eu acho que todos os profissionais que você for entrevistar, que são da área da pesquisa, assim como eu, então eu estou dentro de uma universidade, né? A gente tem um instituto de pesquisa lá que é maravilhoso. A gente tem essa dificuldade, porque as revistas, elas pegam muito no pé do autor com tudo, desde foto, desde parâmetro mesmo, como que você mediu, que você diminuiu essa rosácea, né? E a gente tem pouco isso, e nacionalmente falando é bem difícil. Então, eu acho que a gente teria muito mais publicações, né? Se tivessem muito mais pesquisadores, muito mais profissionais que pensassem não só clinicamente o antes e depois ficou bom, mas tem que oficializar porque que ficou bom. Vamos escrever um artigo. Eu acho que isso falta um pouco na estética.
Mas a gente tá aí, né? Eu sou pesquisadora e levanto a bandeira da estética e para sempre ter um equipamento, né? Cada vez melhor na nossa área. A rádio microagulhada, ela já é muito consolidada, né? Por conta de duas vertentes que ela tem bem poderosa, que é o microagulhamento e que é a radiofrequência. Sim. Né? Então, falar de rádio microagulhada hoje é falar de dois pontos que a gente já tem com muita base em evidência científica, que é o que eu vou apresentar até aqui na nossa palestra hoje, e dos artigos que eu publiquei já também. Então, com grandes resultados, né? Então, sem sombra de dúvidas, a união da radiofrequência com o microagulhamento, o resultado é muito melhor. Tu falou ali em gerenciamento de pele, né? E agora voltando também pro Needle, ele é uma radiofrequência microagulhada, né? Então, sim, quando a gente faz um microagulhamento, a gente usa um ativo depois. Eu queria te perguntar, tu faz, então, a mesma coisa com a rádio microagulhada? Sim. E hoje a gente tem dispositivos, legal falar um pouco de engenharia, né? Você é uma engenheira Fala. Vamos falar da engenharia, um pouco do equipamento. A gente tem nas tecnologias uma forma de desenvolvimento da energia que é entregue dessa agulha, né? Então, como essa agulha que vai entrar no tecido, ela consegue irradiar aquela radiofrequência. A radiofrequência, ela tem duas formas de emissão, né, pela agulha, da radiofrequência. Então, tem a que é pontual, que só na pontinha da agulha, ela, na hora que entrou no tecido, ela emite a radiofrequência, e tem no tamanho todo da agulha. E essas formas de aplicação são interessantes na hora de usar o drug delivery. Então, né, você me perguntou se eu gosto de usar. Eu acho que é importante usar, é necessário. Porque eu acho que a tecnologia, ela está muito casada com a cosmetologia. Sim. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Andam juntos, né? Andam juntos. Eu acho que de tudo que eu já fiz também de estudo e de pesquisa, toda vez que a gente faz o grupo só a tecnologia, o grupo só o produto e o grupo com os dois. Sem sombra de dúvidas, o resultado que a gente tem com os dois resultado, né? Com separados, com certeza. A gente usa dermocosméticos, a gente tem resultados incríveis. A gente usa tecnologia. É isso. Mas a união... de resultado. E eu, como uma boa engenheira, eu vou falar que a união, sem sombra de dúvidas, é onde a gente tem um resultado muito melhor, né? Então, os estudos, eles já comprovam isso. E, enfim, então o drug delivery, quando a gente tem essas opções de entrega da radiofrequência, né, essa entrega é muito bom. Então a gente consegue, pela essa agulha que está emitindo a rádio toda, aquela extensão de um aquecimento maior na epiderme e a permeação daquele ativo muito melhor. Então, assim, o resultado com drug delivery, sem sombra de dúvidas, vai ser bem assertivo, vai ser incrível. E essas duas ponteiras que... Gente, essa pergunta que não estava no roteiro, que engraçado. Mas essas duas ponteiras que tu acabou de explicar, né? A que tem a que só emite na ponta é para um tipo e a outra para outro tipo. O que seria cada uma? Por exemplo, né? Então, se o paciente tem... Muitos me perguntam, quando eu estou aplicando e o pessoal assiste, né? Eu publico, o pessoal assiste. Eu não posso fazer porque eu tenho melasma. Então, é a grande pergunta de todos, né? Tanto os pacientes e dos profissionais. Eu trabalho na clínica com melasma, e agora? Eles já têm um receio com a própria radiofrequência convencional, né? Mas com a rádio microagulhada, entendem que tem a rádio e de que forma que eles podem, então, usar uma rádio microagulhada e não prejudicar o melasma. Utilizando agulhas, então, que a gente chama de agulha isolada. É porque só na pontinha, então, ela entrou no tecido, então ela ultrapassou aonde está o melanócito, né? E aí a gente não induz a formação de novas, né, colorações melanina e por aí vai. Que legal. Então, esse processo é preservado com a agulha que vai emitir essa radiofrequência já direto na zona-alvo que você quer, sem interferir na cascata da melanogênese. Eu ia te fazer a pergunta, né, que na tua visão, o que ele faria de um equipamento que pode revolucionar os tratamentos estéticos. Então, isso é um grande diferencial. Com certeza, trabalhar porque cada vez mais não é difícil trabalhar um melasma, mas a gente tem que entender muito, né, a fisiologia. E que legal esse diferencial. Eu não sabia, isso está sendo uma novidade para mim também. Sim, e a rádio da HTM, a Needle, ela tem agulha isolada. Então, tranquilamente usar com pessoas e pacientes, né? Tu tem alguma dica de protocolo?
pode ser o protocolo, eu ia falar até com um sérum, né? Sérum, eu gosto muito de trabalhar com ácido tranexâmico, sabia? E hoje, assim, a gente tem niacinamida, que eu gosto muito, a cisteamina, que tá vindo com grandes lançamentos. Eu acho que são ativos que vão ajudar, né, a inibição da tirosinase, e aí o processo vai ser acelerado, né? Porque eu tenho já o efeito do microagulhamento, eu já tenho o efeito da rádio, mais o drug delivery, né? Então o produto ele vai intensificar. Potencializar, né? Vai potencializar, é isso aí. Legal. Quando a gente pensa num público-alvo, né? Quem que pode se beneficiar dessa tecnologia, como os profissionais estão vendo, como eles podem aplicar isso para os seus clientes, pacientes, né? Ela vai além do rejuvenescimento facial, quais regiões clínicas que tem tido grandes respostas na sua experiência? Bom, vou falar uma super atualidade. Diga. A estética íntima. Eu acabei de escrever um capítulo de um livro e vai ser lançado agora em agosto no Full Body. E sou uma das autoras, né? E o meu capítulo é eletroterapia, e uma das tecnologias que eu que escrevi foi a rádio microagulhada. Então a gente tem resultados incríveis. Eu trabalho também com a rádio na estética íntima e tem antes e depois incríveis. Então, assim, eu acho que além de rejuvenescimento, além de poros dilatados, sequelas de acne, contorno facial, lipo de papada, porque vai atuar, sim, a gente pode trabalhar, né, na gordura, no tecido adiposo. Então, não, é muito bom trabalhar, né, terço inferior e papada, você consegue evidenciar mais do contorno da face, fica perfeito o tratamento. E, enfim, para estria, para flacidez tisular, ela é incrível. Então, eu tenho trabalhado bastante abdômen também, além da estria com a flacidez, né, pós-gestação. Umbigo triste. Enfim, eu acho que é uma tecnologia que a gente está usando em tudo, mas eu acho que a cerejinha do bolo está na estética íntima. Quem gosta da estética íntima... Ela vem cada dia mais se destacando na área, né? E tem uma ponteira específica, né, para a área. Então, é muito legal. Ai, que legal. Eu tô amando. Que legal. A gente sabe que você tem um background fortíssimo na ciência, como você mesma já falou aqui pra gente, né? Como que enxerga a evolução desse tipo de tratamento com o passar dos anos? A gente já sabe que existem evidências, né, estudos científicos que mostram diferenciais e benefícios do needle. Dentro do universo das tecnologias disponíveis hoje, existem resultados, e você mesmo que está publicando os resultados. Capítulo de livro, apresentando nos congressos. A gente vai ter um congresso no Rio de Janeiro. E eu fiz um estudo bacana também para HTM e Tulípia, trabalhando ciclotermia focalizada. Então, a gente está falando aqui de rádio microagulhada, mas eu amo também trabalhar com ultrassom focalizado, que é o Ultrafocus. Eu tenho excelentes resultados com ele. E eu conjuguei as tecnologias mais os ativos corporais da Tulípia. Então, assim... Vou apresentar no Rio de Janeiro também bons resultados, né? Então, além do que eu já venho publicando, e assim, evidência científica, a gente tem muito já de microagulhamento e muito de rádio. E agora esse conjunto está mais recente, né? Então, a gente vê na literatura algo mais recente mesmo, de 2010 para cá, nem é tão antigo, né? A junção das técnicas, injúria térmica e injúria mecânica, que a gente fala, mas sempre com excelentes resultados. E conjugar, então, para quem já tem a tecnologia focalizado, do ultrassom focalizado, trabalhar o ultrassom focalizado mais profundo, então com as ponteiras mais profundas, para causar um lift de dentro para fora. Lá no SMAS, trabalhar o SMAS 4,5 e depois vir com a rádio microagulhada para uma flacidez, então trabalhar mais superficial, aí não tem para ninguém. Agora partindo para uma parte um pouquinho mais estratégica, né? Durante muito tempo, os procedimentos injetáveis dominaram o mercado. Sim. Que a gente sabia que o que fazia sucesso era injetável. Sim. E tu sente que os profissionais e os pacientes já estão abraçando as tecnologias como a radiofrequência, mas também como as outras tecnologias? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu acho que eu já comecei a sentir isso até na universidade, porque eu tinha as alunas ingressantes para o curso de estética. A primeira pergunta era: eu vou conseguir trabalhar com injetável? Então, profissionais, né, saindo da estética, indo para outras áreas. Como eu falei, eu sou esteticista, né? Mas eu gosto muito da engenharia estética. Então, o que a gente tem na dermatologia estética já eu não precisaria dos injetáveis, mas acontece que tomou uma proporção, né? E faz parte, eu acho, né? E isso também é muito conjunto, bom, né? Faz parte.
A minha irmã é dentista e trabalha com ROF, né? Ela foi para essa área. A gente tem uma clínica juntas e o paciente que quer agulha é lá e o paciente que não quer agulha, que é alta tecnologia, vem comigo. E tá tudo bem. E tem paciente que tá lá e tá aqui. O público, o paciente, né? É imediatista, ele quer os injetáveis. Isso sem sombra de dúvidas. Mas a gente ainda tem o público que não. Que tem mais a segurança. Ou o público que queria ser imediatista e não gostou. Ficou com receio, até com toxina botulínica, ficou deformada, ou com preenchedores, não era o que ela esperava, ou ficar refém, né? Acaba fazendo, sei lá, um aumento, né, dos lábios e vira refém. Então hoje a gente tem esse público que não quer isso, né? E quer se cuidar de forma gradativa, né? Eu mesma, né, só tenho toxina botulínica. Mas, né, não fiz preenchedor, enfim, eu me cuido com tecnologia. E dermo. Né? E dermo, cosméticos. Sim, faz esse daí todo dia? Todos os dias. Todos os dias. A minha pele é super seca, né? Mas eu já tenho isso de família. Mas eu me cuido sempre, adoro. Eu também. Ai, nossa. Eu faço sempre. Estética é maravilhoso, né? Minhas amigas dormem lá em casa, daí eu falei, peraí. Vou lá fazer isso. Eu fico louca. Como é que elas dormem sem lavar o rosto, gente? Que isso? Não é? Tirar uma maquiagem? Nossa, não eu fico assim, tão ali no meu lençol. Não, e eu tenho, assim, coleções maravilhosas de sérums. Sai um sérum novo, quero... Mas nem acabou o outro sérum, mas eu quero sérum novo. Eu sou... Garantia. Total. E o bom da gente ter esse conhecimento, né? Eu não me apresentei, né? Mas eu sou acadêmica em biomedicina, me formo esse ano. E o bom de a gente ter esse conhecimento, que a gente já consegue... Tem um olhar clínico por trás, a gente já consegue conhecer a nossa pele, tem um olhar clínico, conhece os equipamentos e dermo, então a gente consegue ver, opa, hoje tá um pouquinho mais seca, hoje vou pra esse lado. Opa, aqui tá um pouquinho mais com umas manchinhas, vou pra esse. Então, né, muito bom isso também. Eu sou apaixonada. Eu acho que é muito... A gente gostar do que faz ajuda muito, né? Sim. Eu vou dar um outro exemplo, né? Você falou, né, da biomedicina, que você faz biomedicina. Eu dou aula em pós-graduação também. E as minhas alunas na pós-graduação são biomédicas, farmacêuticas, são de outras áreas, né? Porque na estética ela acaba entendendo um pouco do universo, acaba indo quando quer ir para o injetável. Mas as outras áreas precisam entender o que a base da estética já aprendeu na graduação. Cosmético, né? Então, a biomedicina não tem cosmetologia. Então, dentro de uma pós-graduação, você tem que correr atrás dessas áreas, né? Do aprendizado, enfim. Que é importante. E nas minhas aulas, né, de eletroterapia, eu que sou a professora das tecnologias sempre. E aí elas falam que sempre é a aula mais esperada, porque elas sabem que se não forem usar, então eu vou trabalhar com injetáveis, eu não vou atuar com tecnologia. Mas ela vai ter uma profissional na clínica dela, ou uma parceira que precise utilizar. Então, o entendimento ela vai ter que ter, né? Assim como eu, que não trabalho com os injetáveis, eu tenho que ter o mínimo de um conhecimento para também saber se eu vou atuar ou não com aquela tecnologia em determinadas, né? Enfim, situações preenchedores, a gente precisa saber. Sim. É o mínimo, eu acho. E aí, é sempre uma aula de muito sucesso, né? Além de querer entender, são equipamentos que vão ajudar numa determinada intercorrência, um efeito adverso, por exemplo. Então, é essencial. A tecnologia ela não vai sair do profissional que trabalha com estética. Hoje não tem como. Tu daria alguma dica para um profissional que, por exemplo, trabalha com os dois, mas vem um paciente e fala, não, eu quero fazer injetável. Mas aí tu tem um dica de ter paciência. Um ultrafocus, aí tu tem lá que tu consegue trabalhar de dentro pra fora, uma radiofrequência microagulhada, Você está dando de ouvir, gente, mas a gritaria lá de fora, né? É feira. É feira. Bom demais. Então, como que a gente consegue abordar isso, falar pro isso, paciente, né? Convencer ele, não convencer, mas né, mostrar a realidade, que às vezes eles têm um pouco de dificuldade de mostrar desses dois mundos, né? Sim, é o público que a gente está falando do imediatista ou não. Mas a gente tem que entender muito a expectativa do paciente, né? Porque às vezes até com injetável, ele espera algo e não vê aquilo, né, na hora. Sim. Então, eu já vi muito esse tipo de paciente, inclusive lá na clínica minha, da minha irmã, né? Dela chegar com essa expectativa e a gente falar, olha, seria melhor a gente fazer um preparo da pele. Às vezes ela quer já um injetável, ela não tem uma limpeza de pele. Nunca se cuidou, ou já tem uma flacidez,
um processo já, né, de envelhecimento que... Mais avançado? Mais avançado, que em poucas sessões, até com a minha tecnologia, eu não vou... Calma, né? Então, a gente precisa entender a real expectativa, né, desse paciente e ter, assim, uma boa conversa. A gente tem que ser sincero. Eu gosto de muita sinceridade. O que eu vou conseguir entregar de resultado, porque se eu mostrar meus antes e depois, às vezes ela não vai ficar igual ao meu antes e depois ali também. Então, tentar mostrar a realidade, né? Eu falo das palestras, né? A grande pergunta é sempre assim: quanto tempo dura? Trabalhar hoje com alta tecnologia é mais caro. Então, meus atendimentos hoje são mais caros. Eu cobro mais caro por isso. Sim. Eu tenho um paciente que me paga mais e ele quer o resultado na hora. Estou te pagando R$2.000, R$2.500 o full face, eu quero o resultado hoje, né? É isso que ele quer, é isso que ele espera. Então, se você não for sincera nesse momento, então nos slides até tem lá, quanto tempo dura? A fisiologia nos dá um embasamento. Então, até 3 meses depois, né, desse estímulo, então até 3 meses, repara o tecido, a fisiologia, eu tenho um resultado. Mas, se meu paciente não colaborar, é o mas, né, que eles não querem ouvir. Mas, se meu paciente, ele não tem uma rotina skincare, se ele não tem uma boa alimentação, se ele se expõe demais ao sol, se ele é fumante, se ele não tem uma alimentação, se ele não faz... bebe água. Se não ingere ou não faz... uma reposição nutricional mesmo do organismo, né? Daí depende muito da idade. Então, tudo isso vai influenciar. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e ter essa paciência e mostrar cada vez mais para o nosso paciente exatamente isso, a sinceridade e o que a gente pode entregar, mas esperando dele também, né? Pra gente não ter problema. Você acabou de falar que tem clientes que pagam realmente caro nos procedimentos, né? Hoje Eu queria entrar agora em outro assunto, mas, né, na tua visão, o que um profissional pode fazer para se posicionar de forma única com essa tecnologia e que não faça cair na guerra de preço? Que boa. Hoje em dia a gente infelizmente vê muito isso, né? Não tem como competir com outras clínicas que vendem muito mais barato. E como que a gente pode se posicionar para não ficar, sabe, nessa guerra? Eu acho que hoje a gente tem o Instagram ao nosso favor. Eu tenho umas alunas que falam, é a prof, lá vem a prof. Eu falo, gente, vamos tirar uma foto. Elas querem morrer comigo, né? Falei, mas a gente tem que mostrar o nosso trabalho. Eu me posiciono hoje no Instagram como uma pesquisadora, como professora, como apaixonada pelo que eu faço. Então, eu consigo transmitir. Né? Então, eu acho que de pandemia para cá, eu cresci muito profissionalmente. Acho que pelo meu posicionamento. Né? Então, as redes sociais hoje nos ajudam. E ainda é um meio barato, né? Barato, né? Sim. E de graça, por enquanto, ou barato se você for investir. Então, assim, ainda ok, né? Então, mostrar o teu posicionamento ali e mostrar que você estuda, né? O quanto você está indo atrás para ter... resultados, né? Você mostrar que você realmente entende do que você está falando. Fazendo, você mostre autoridade. Acho que é essa a palavra. Mostrar autoridade faz você ser um profissional diferente hoje. E a rede social, ela tá aí para nos ajudar com esse posicionamento. Muita gente tem dificuldade em vender novos procedimentos. E eu acho que entra nessa linha também, né? Com certeza. Se posicionar. Mostrar o quanto você conhece aquela tecnologia. Sim. Tu acha que a divulgação precisa ser mais técnica ou mais emocional? Tu acha que tu tem que falar mais do equipamento ou tem que se pegar mais ali na raiz? Eu gosto da pegada dos dois juntos, viu? Eu acho que a gente tem que ser muito verdadeiro também quando a gente passa algo muito técnico. Sim. Eu sou assim em aula, então eu quero mostrar realmente os termos técnicos, mas eu quero falar de uma outra forma, porque eu sei que aquela minha aluna também vai falar com o público final dela. Então, às vezes eu trato a minha aluna como se fosse o meu público final também, para que ela consiga passar. Então, se a gente não consegue passar de uma forma leve, né, o público final não vai entender. E que tu já tem muito tempo na área, então o técnico para ti já tá bem alinhado, né, na tua rotina. Agora, como aluna, muita gente nova que geralmente procura podcast para ver, para estudar. Sim. Então, eu acho que tem que ser realmente assim uma... Mas uma coisa é certa, só emocional não. Sim. Não, daí não dá. Não, tem que ter o técnico e aquele lado um pouquinho emocional, sendo um pouco mais convincente, tentando ficar próximo, né, do paciente. Sim.
Acho que é mais ou menos isso. A gente sabe que as tecnologias, elas assustam muito pelo preço, né? Sim. Porque são grandes investimentos. Sim. Pensando na lucratividade, em quanto tempo, na média, este investimento poderia retornar? Olha. Aí a gente poderia falar, então, dos 2 equipamentos que a gente abordou aqui. Sim. Que é o Needle e o Ultra Fox. Eu acho que são, hoje, na minha visão, são 2 tecnologias que são acessíveis. Dá para o profissional hoje que trabalha com estética avançada se preparar mesmo para fazer esse investimento, porque se você mostra essa autoridade, você tem um retorno muito rápido. Porque a gente cobra daí mais caro, realmente, né? Então, eu dou os exemplos em aula, né? Que o profissional da área da estética, então eu como esteticista, eu ganhava R$150, numa limpeza de pele que demorava 2 horas. Uma limpeza de pele. Gasta, né, com passo a passo, com protocolo, produto, investe em tecnologia também, que às vezes não tá nem, coloca na ponta do lápis. A gente acaba que fica muito, o nosso lucro é muito pouco, elas né? Quase elas por elas, porque é um investimento e tem as manutenções dos equipamentos e, enfim. Quando a gente trabalha com alta tecnologia, trabalhar com ultrafocos, trabalhar com rádio microagulhada, é falar que está trabalhando com tecnologia avançada. A gente tem um retorno, uma lucratividade muito maior. E eu estou falando em trabalhar com a rádio microagulhada, um full face, por exemplo, trabalhar face, pescoço, colo, em meia hora. Você fez o tratamento e tira ali R$1.500. Então, assim, o que antes você fatura, né, muito mais do que os procedimentos que a gente faturava antes. Então, ter hoje, é o que eu falo, gente, tem que ter uma alta tecnologia na tua clínica. Independente da que eu tô falando aqui hoje, mas a gente tem outras maravilhosas, né? Eu sou da Eletro, então a gente tem criolipólise, tem o próprio ultrassom micro e macro focalizado, né? A gente tá falando do ultrafocus que é focalizado. Mas a gente tem diversas tecnologias avançadas, jato de plasma. Que dá de fazer muitos resultados, né? Muitos resultados. E sabe o que eu falo para as alunas? Eu falo assim, gente, se você entrega o resultado para paciente, tem que cobrar caro. Você vai resolver a queixa dela. A gente tem que cobrar caro. O médico cobra caro quando você vai lá e resolve o problema. Ele resolve o nosso problema quando a gente vai lá com uma dor. Sim. Nós, profissionais da área da estética, também. Então, quando a gente trabalha, defina uma alta tecnologia no teu espaço. Definiu essa alta tecnologia, entregue o melhor dela. Você é perfeita naquilo, para não falar outra palavra. Mas você, naquilo, resolveu mostrar autoridade naquele assunto. Eu tenho certeza que o teu retorno financeiro vai ser muito rápido. Então, eu digo até em 1 mês. Conseguiu, as pacientes, você já pagou a tecnologia, justamente porque a HTM é muito acessível. Então, eu acho que hoje essa facilidade, né, com equipamento nacional, com tecnologia boa de ponta e nacional, a gente não tem nem o que falar. Não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir. Só tem que comprar. Só. Então, continuando, né, com tantos tratamentos disponíveis hoje, por que apostar especificamente na radiofrequência microagulhada? Por que tu indicaria essa tecnologia, né? O que fez dela uma tecnologia indispensável hoje em dia nas clínicas? A junção, efeito mecânico e térmico, sem dúvidas. A gente consegue só microagulhar e consegue entregar só a rádio, diferente da convencional. A convencional a gente aplica, né, fazendo o movimento, sempre em contato com a pele. Já com a rádio microagulhada a gente faz disparos, né? Sim. Então a gente não consegue entregar a rádio como a convencional. Mas é uma tecnologia que hoje está mostrando mesmo grandes resultados em conjunto com, por exemplo, o que eu falei, né? O ultrafocus, ultrassom focalizado, a gente já consegue comprovar excelentes resultados. Então eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar e nova, né, nacionalmente. Então a gente ganhou um poder agora nacionalmente com elas e essa acessibilidade que vai ser muito bom pra gente. Então, e às vezes nem associando com outros equipamentos, claro que ficaria muito bom, mas para uma pessoa que agora está iniciando, associar ela com dermocosméticos, que hoje em dia também é muito acessível, não, né? Só ela, grandes, né? É que a gente pensa em conjugação sempre, né? Mas só ela você já tem resultados incríveis, tanto para face, corpo e região íntima, né? Então, agora é um momento mais leve, tá? Tá. Qual foi o resultado? Estamos no final, então. Mas foi legal, né? Foi ótimo. Eu adorei. Nossa, ficaria horas aqui. Eu aprendendo aqui.
Qual que foi o resultado mais marcante que você já presenciou com essa tecnologia? É algo que te emocionou, surpreendeu ou virou um case de sucesso? Poros dilatados, a sequela de acne virou um case de sucesso. E assim, quando você trabalha algo e resolve, é gratificante. Então a pessoa vê de novo aquela pele lisinha e a estética íntima, de ajudar na flacidez. Então tem muitas mulheres que... Às vezes eu falo assim, nossa, ela tá preocupada lá, mas, né, podia estar preocupada aqui primeiro. Ela tá preocupada lá, mas pra ela é mais importante. Ótimo, então eu acho ótimo. Né, isso, enfim, mostra a feminilidade dela e... Enfim, e aí a gente fez o tratamento e foi um case de sucesso também, melhorou muito a aparência, além da aparência da pele, porque a gente usava também clareadores, em vez de mas a flacidez. Então, assim, a paciente, ela tá ótima hoje, né? Ela se sente confortável em ter uma relação, enfim. Então, eu acho que... Que legal que a gente vê que esse tabu vem quebrando, muito, então, já há muito tempo, né? Muito. Até nas aulas. Eu senti essa dificuldade. Eu falei, quem vai ser minha modelo agora? Ninguém, né, queria. E era uma dificuldade até de tirar a roupa para corporal. Sim. Hoje não. Hoje ela já... posso ser eu, o prof já tira. Imagina, de graça, até eu queria. A posição ginecológica, tá tudo certo. Elas vão que vão e tá tudo bem. Ai, que engraçado. Então, assim, quebrou mesmo, tá bom. Sim, que bom. Agora a gente vai entrar num quadro ping-pong estético. Lá. Vou fazer algumas perguntas e a Pri vai ter que responder com a primeira coisa que vai vir na cabeça dela. Aí é difícil. Vamos ver o que vem por aí. Vamos lá. Uma tecnologia da estética que você ama explicar. Que eu amo explicar? Isso. Ultrassom focalizado e agora a rádio microagulhada. Era uma só, né? Já errei a pergunta. Uma tecnologia que você acha subestimada. Ai, gente, microcorrentes, eu acho que as pessoas ainda subestimam. O paciente acaba subestimando, porque não sente. E mais um capítulo de livro que eu tenho, que é microcorrentes, e também para a estética íntima também vai, junto com esse da rádio microagulhada no Full Body, que vai ser lançado. Eu também escrevi sobre microcorrentes na área íntima, mas eu acho que ela ainda é subestimada. Com tantos resultados incríveis, com tanta... A gente tem muito artigo científico e de anos já comprovado, não só na área da estética, e pouco usado. Então, eu acho que ela ainda é subestimada e ela é incrível. Eu amo microcorrentes. Um hábito que você não abre mão na sua rotina? Olha, depois que eu terminei meu doutorado, a vida inteira eu estudei. Então, eu fiquei 20 anos estudando, gente. De 2005, não parei mais. Então, 20 anos vou fazer já na área. Então, 19, então vou fazer 20 anos ainda em agosto. Mas eu nunca tive tempo de me cuidar, que coisa, né? Por mais que a gente fale, tem a clínica de estética, mas eu sempre dava prioridade para os meus pacientes e nunca para mim. Nunca tinha o meu tempinho. Eu saía super tarde de tudo que eu fazia e não dava tempo de ir para uma academia. Terminei o meu doutorado, virou minha chavinha. Mas sabe por que virou minha chavinha? Porque a minha saúde também começou a dar um alerta, né? Então, meus hormônios já começaram a mudar, enfim, a baixar. E aí tive que correr mesmo atrás da minha saúde. Então, eu acho que hoje um hábito que eu tenho, além de me alimentar bem, então de ter as minhas pausas que eu não tinha, é fazer uma atividade física, então uma academia. Eu adoro correr no parque, tem um parque lindo lá em São José, adoro correr lá. Eu me conectar com a natureza. E a bicicleta, tem bike, velocity, adoro. Então, hoje eu sou uma viciada em me cuidar. Que coisa boa. A gente tem uma... eu não sei como é que fala, casa de ferreiro, espeto de pau. Total. Porque quem trabalha na estética sabe muito bem, né? A gente faz essa tudo frase é nossa. Mas da gente... Nossa, tem que agradecer que consegue fazer skincare todos os dias. Pois é, pelo menos isso, É o que dá. A importância de usar bons dermocosméticos, como o da Tulipia, né, gente? A gente consegue manter ali no dermo. Com certeza. Uma frase que resume sua visão sobre inovação na estética. Nossa, inovação, a gente falou um pouco de tudo aqui, hein? Autoridade, ousar, entender. Você mostra o quanto realmente você tem esse conhecimento. Então, isso foi muito importante, as inovações tecnológicas na área. Reconhecimento do profissional. Não é uma frase, são 3 palavras, hein? E o profissional começou a ter uma rentabilidade melhor, né? Então, eu acho que financeiramente... A remuneração é a próxima palavra, sem sombra de dúvida. Então, autoridade,
reconhecimento e a remuneração. São 3 pilares importantes aí para quem trabalha com alta tecnologia, inovação tecnológica, assim. Legal. Ai, Pri, eu adorei o nosso Acabou! papo. Não, gente, acabou. Já? Então significa Pri, que a minha palestra aula, tá chegando. Tenho certeza que quem assistiu aqui até o final vai repensar aí nas tecnologias. né? Já tem que fazer um investimento. Vai ter que fazer Tecnologia investimento. com associação cosmética, sem sombra Sem de dúvida, né? Uhum. E Pri, pra encerrar, que mensagem que tu deixaria pra quem quer crescer na estética e usar a tecnologia como uma aliada estratégica? E daí a gente já pode ir indo pro final, onde é que a gente pode te encontrar e continuar aprendendo contigo. Fala pra gente teu Instagram, legal, tá. onde é que tu atende, teus cursos, fala pra gente. Tá, então resumindo tudo que a gente falou aqui. Posicionamento certeiro em rede social. Não façam bobeira, né? Eu acho que mostrar essa autoridade que a gente está falando, querer trabalhar com inovação tecnológica, mostrar o que a gente tem de avanço, posicionamento, postura. Né? Eu acho que misturar muito é legal ter um pouco da tua vida, né? Então, quando eu viajo e dou palestras, gente, hoje eu tive um tempinho aqui, tô na praia fazendo um passeio maravilhoso, mas eu não me mostro, mas Sim, né? sim, já deu pra entender. né? Então, foi uma postura que eu tive. Então, acho que isso faz parte. Mostrar um pouquinho, mas não tanto. E, enfim, pra me achar, @eng.priscila, com SC2L, SEB, SEBBE. Então, lá me acompanhem, né? Eu mostro bastante da minha rotina, de aulas com as minhas alunas, tudo que eu faço, um pouco da minha clínica, um pouco de tudo ali. E nos meus cursos, né? Então, lá na minha página do Instagram, tem também para clicar. E aí tem todos os cursos que eu venho oferecendo, enfim, por lá no Instituto Priscila SEB. Que legal, Pri. Obrigada de novo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal aí que acompanhou. O pessoal tudo aqui atrás, gente. A gente não fez a gente não fez uma pausa. Olha que perfeição de podcast. Chique, né? Chique. Muito bom. Siga o Alta Frequência Podcast para ficar de olho nos próximos episódios. E nos vemos no próximo episódio. É isso aí. Tchau. Grande beijo.